Sejam todos muito bem-vindos ao CGESP. Para os que estão nos visitando pela primeira vez, lembramos da nossa programação. Na segunda-feira, nós temos o estudo do Evangelho segundo Emmanuel. Estudo esse que está acontecendo de forma online, e para aqueles que tiverem interesse, ao sair é só solicitar na recepção que seja incluso ao grupo, porque é enviado alguns minutos antes o link para que todos possam participar. Na quarta-feira, nós temos o atendimento fraterno, que ocorre das 14 às 17 horas, de forma presencial, onde as nossas irmãs estão disponíveis para poder conceder alguma explicação acerca da doutrina ou até mesmo para um atendimento fraterno. E nos domingos, nós temos a sessão pública às 10 horas da manhã e às 19 horas. Tá? E para que nós demos início no dia de hoje, nós pedimos ao nosso irmão Juliano para fazer a leitura inicial. Bom dia a todos. A leitura de hoje é do livro Assim Vencerás, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Valores. Não te aflijas se alguém não te enxerga o valor. A terra quase sempre nota somente a forma. Admira a fortuna, a inteligência e a força. Tudo isso merece o nosso maior respeito. Abençoa o que encontres, mas ser humilde e simples. O mundo vê por fora, por dentro Deus te vê. Enquanto o sol sem palavras consegue inspirar a confiança ao viajar, o vento ruidoso e forte provoca medo e reação por onde passa. Oremos. Deus Pai amado, Mestre amigo Jesus, gratos somos por aqui estarmos, por novamente sermos dado a oportunidade de refletir acerca da Sua Palavra, que possamos ter a compreensão sobre o tema que nos é trago hoje e que os amigos espirituais possam auxiliar a nossa irmã Vanilce na condução e na explanação do tema de hoje. Que assim seja. Olá, sejam muito bem-vindos, novamente a esta casa de oração. E como na semana passada nosso irmão já falou, e vários irmãos que aqui vêm falam que é uma grande alegria nós estarmos aqui ocupando esse espaço, mas também é uma grande responsabilidade. E por isso, por esse motivo, precisamos sempre nos empenhar em buscar aprender e buscar viver essa aprendizagem a cada dia um pouco mais. Hoje, então, vamos fazer uma reflexão a respeito do item 24 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E, coincidência ou não, vez anterior já estivemos aqui e falamos sobre a felicidade que não é deste mundo. E hoje vamos fazer uma reflexão em relação à infelicidade real ou à desgraça real. Uma palavra que não é tão bonita, quando falamos desgraça. Muito bem. Para que possamos iniciar, vamos fazer assim, intimamente, alguns questionamentos a nós. O que é, para nós encarnados aqui na Terra, infelicidade? O que é a infelicidade real? Sendo assim, nós faremos então a leitura de uma mensagem recebida pelo espírito Delphine de Girardin e pesquisando, procurando companheiros que já realizaram várias palestras, que abordaram o tema, livros, obras espíritas, como bem falou nosso irmão Júnior, as obras estão aqui, estão
expostas para que todos que delas quiserem fazer bom proveito possam fazê-lo. Então não é reservado o conhecimento para algumas pessoas apenas, mas para todos nós. O conhecimento está aqui. E nessa pesquisa nós pudemos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre a vida dessa pessoa, né, que encarnou aqui na Terra na época do ano de 1800, mais ou menos. Não vamos ficar preocupados com data assim específica, mas é bem interessante nós trazermos um pouquinho sobre a vida dela, porque já que vamos falar de infelicidade ou desgraça, vamos perceber algumas situações que, se formos ter que colocar, né, em relação ao tema, você pode pensar, nossa, que vida infeliz, quanta desgraça, quantas situações. Mas ao final nós faremos uma outra reflexão, abordaremos um outro ponto de vista para percebermos que muitas vezes as infelicidades que passamos e as desgraças que passamos, na realidade não o são. Então, Delphine de Girardin, chamada em alguns escritos como a Dama do Espiritismo francês, ela é pouco mencionada nos meios espíritas, mas ela foi uma grande defensora das obras de Kardec, o codificador da doutrina espírita, na época do século XIX na França. Delphine foi jornalista, escritora, poetisa, dona de uma beleza física, uma inteligência e também uma mediunidade impulsionadora do trabalho com a espiritualidade. Como todos nós que estamos encarnados aqui na Terra, ela teve muitas oportunidades. Sua mãe sonhava torná-la uma dama reconhecida de toda a sociedade francesa. Porém, a espiritualidade, né, já tinha planos, ela já tinha comprometimento com a espiritualidade e não apenas com as situações da sociedade, como hoje nós vemos, as convenções que existem, né, para as pessoas viverem em sociedade. Então, ela estava comprometida a trabalhar e ensinar o caminho do amor. Ela assinava as suas obras, as obras dela, com um pseudônimo masculino, por conta que a sociedade machista na época não aceitava. Seu ideal se construía dia após dia, mas ainda o verdadeiro ideal não havia sido encontrado. Sofreu grande mágoa e amargura por um amor incompreendido, que a faria prisioneira do egoísmo e impediria de alcançar os seus propósitos com a espiritualidade, se assim ela tivesse aceitado e continuasse. Ela teria que ficar presa, dando atenção somente à pessoa que poderia ter sido o seu esposo, e o ideal dela era muito maior. Ela não podia deixar de realizar esse ideal, e hoje nós temos, através da experiência dela, orientações, ensinamentos também para a nossa vida, para a continuação do que nós estamos tendo aqui com o Espiritismo, essa compreensão. Então, após muito tempo, com todas essas decepções que ela encontrou, ela ainda publicou algumas obras muito aceitas pela sociedade da época, alguns ensaios, algumas poesias que retratavam a situação, e a sociedade aceitou muito bem. Mais tarde veio a conhecer o atual esposo dela, Émile Girardin, também jornalista e político, um homem muito nobre em suas atitudes e que ajudou muito ela para que ela pudesse levar em frente essa oportunidade que ela recebeu, para que continuasse, para que crescesse todo o conhecimento dela e o que nós vamos ver a seguir. Delphine então recebeu a oportunidade de realizar os seus ideais. Nessa época também começou a tomar conhecimento dos fatos das manifestações espirituais em relação às mesas girantes. Quem desejar então saber um pouquinho mais sobre o assunto, como iniciou o Espiritismo, como foi essa situação,
pode fazê-lo através das obras, ou depois, se quiser um pouquinho mais de orientações sobre onde encontrar, pode conversar com os irmãos da casa, que serão orientados. Então, quando ela tomou conhecimento dessas manifestações que ocorriam na França, também buscou conhecer o professor Rivaio, né? Que também, se vocês desejarem conhecer a respeito dele, da vida, da decodificação da doutrina espírita, poderão fazê-lo. E ela começou a compreender, através do professor, que era muito necessário estudar, que era muito necessário compreender tudo isso, todas essas manifestações que acontecem relacionadas à espiritualidade, e que ela precisava de paciência e dedicação. E ela assim o fez. Ela é citada no livro dos Médiuns, no item 144, com o título As Mesas de Girardin, onde Kardec, né, ele reconhece a importância dessa médium e reconhece a importância das mensagens que ela enviou. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar essa mensagem que vamos fazer uso de alguns trechos, e em algumas revistas espíritas também vocês poderão encontrar este nome, o nome desse espírito, e algumas mensagens lá coletadas. Então, nós percebemos aqui que esta pessoa sofreu muita infelicidade durante a sua vida, no sentido da decepção amorosa, tristeza muito grande também, porque amigos com quem ela conversava, podia trocar ideias ou falar do grande interesse que ela tinha na espiritualidade, por conta das situações políticas da época, se encontravam exilados e ela não podia ter contato. Também conta a história dela da tragédia da morte da filha e do esposo, que acabaram perdendo a vida numa situação de afogamento no rio Sena. Mas mesmo assim, com todas as dificuldades, com todas as situações que com ela ocorriam, ela não desistiu. Ela continuou. Teve também agravamento do seu estado físico, carregou pesada tristeza em seu semblante, mas se mostrava tranquila quanto à sua passagem para o mundo espiritual, pois ela foi divulgadora dos fenômenos das mesas girantes e dialogou com muitos espíritos. Então, ela seria, ao passar para a espiritualidade, uma mensageira do espiritismo, né? Agora na espiritualidade. Então pensemos conosco. O que é a infelicidade? Essa infelicidade terrestre, essa infelicidade da vida física, como nós a entendemos? Delphine fala que todos, né, que se sentem na desgraça, na infelicidade, a experimentam e julgam conhecer o caráter múltiplo que ela apresenta. Quem está desempregado ou acaba perdendo o emprego, acha que isso é uma infelicidade e uma desgraça. Claro que não é uma situação feliz, de modo algum. A traição de um amigo, a deslealdade de um amigo, quando se descobre alguns erros, algumas situações de engano com a pessoa que nós mais confiávamos, isso se torna uma infelicidade. A falta do alimento, as dificuldades, a pandemia, né? As pessoas que amamos e que não se encontram mais conosco, tudo isso é uma infelicidade. Mas conhecedores que já estamos sendo da vida que existe após esta vida, é nossa obrigação começar a entender que são nossas provas, né? Que nós precisamos passar por essas situações, que nós precisamos experimentar e compreender, não só passar. Tem um jovem, se não me engano, Arthur Valadares. Este jovem, ele tem uma palestra também onde ele faz comparação entre felicidade e infelicidade.
E ele bem coloca que há muitos que nós julgamos felizes porque detêm o poder, detêm o dinheiro, o conhecimento, o dom da palavra, as condições para estar aqui na vida terrestre muito bem amparados e são grandes infelizes. Outros que a sua vida, né, representa ou demonstra, mostra para nós tanta dificuldade, tanto sofrimento e, no entanto, todos os dias que se perguntarmos ou encontrarmos, abrem um largo sorriso e não se sentem felizes de maneira alguma. Então ele faz este paralelo e mostra isso para nós. Fazendo alguns estudos em relação à neurociência, encontrei uma estudiosa onde ela comenta uma passagem pessoal da vida dela e ela diz que no dia em que a mãe dela havia falecido, em que eles tinham um momento assim, né, de guardar o corpo, de estar ali, uma vizinha, amiga de sua mãe, com a qual essa cientista não simpatizava muito, porque ela tinha a infeliz, né, condição de sempre estar assim relatando as situações infelizes, as desgraças, né? Aquela pessoa que só comunicava tudo de mais difícil acontecia. Então, queria saber de alguma desgraça na cidade, no bairro, era só perguntar para a pessoa. E que infeliz mesmo era essa criatura. No momento em que a filha se encontrava ali, né, no seu momento de tristeza, sabendo que sua mãe não teria mais, não ficaria mais com eles no corpo físico, eles não teriam mais a presença dela no corpo físico, chega esta vizinha e diz: nossa, que feliz a sua mãe, né? Morta aí, vai encontrar a Deus, ao Criador, e eu aqui, infeliz neste corpo, sofredor, sofrendo todas as dores. Aí diz a cientista: não consegui me conter naquele momento. Olhei para ela e perguntei se ela queria trocar de lugar com a minha mãe. Então, tanto a felicidade como a infelicidade, ela vai ser um estado, né? Uma condição nossa, de cada um. Raul Teixeira, ele fala que nós podemos nos educar para a felicidade. Porque nós queremos assim: ai Deus, eu não quero ser infeliz, eu quero ser feliz, eu quero que as coisas boas aconteçam para mim, né? Eu quero que tudo de bom aconteça para mim, não quero ficar passando essas dificuldades. Então, o ser humano, ele busca incessantemente a felicidade, ele não quer viver em estado de desgraça ou de infelicidade, né? Não quer ficar pensando ou guardando, agorando, apesar de que algumas pessoas, elas ficam tão envolvidas com essa vibração pesada que dá a impressão que eles estão sempre na infelicidade, sempre vivendo imerso na desgraça. Mas Raul diz que nós podemos nos educar para a felicidade. Como? Buscando conhecimento. À medida que você busca o conhecimento te liberta. O conhecimento nos liberta. O conhecimento da doutrina espírita nos mostra que além desta vida, nós teremos outras vidas. Que o que experimentamos de dificuldade nesta vida não é culpa apenas dos outros, mas em primeiro lugar é nossa culpa. Não existem injustiçados. Existem injustiças. Injustiças sim, mas não injustiçados. Por um motivo ou outro que nós não lembramos, né? Que muitas vezes não é dado lembrar, porque senão sofreríamos mais do que já sofremos. Experimentamos essas situações de tristeza, de infelicidade, de mágoa, melancolia. Então nós precisamos buscar o conhecimento, buscar a paciência, para que pouco a pouco nós comecemos a compreender que o futuro, de acordo com as nossas atitudes hoje, nos reserva muitas alegrias, nos reserva muitas coisas boas, nos reserva a felicidade. E a felicidade, quando compreendemos, nós queremos repartir, né? Multiplicar ela e dividir com as pessoas que estão próximas a nós. E nós nos alfinetamos menos.
nós somos menos alfinetados, nós sentimos menos quando a infelicidade pode querer chegar perto de cada um de nós. Ela é menos sentida, porque nós estamos tão envolvidos nas vibrações positivas, nas vibrações da alegria, que nós não nos preocupamos que uma situação difícil vá ser a infelicidade ou a nossa desgraça. Então, para julgar uma situação, é necessário, portanto, ver-lhe as consequências. É assim que, para julgar o que é realmente felicidade ou desgraça, para o homem é preciso transportar-se para além dessa vida. Porque é lá, na espiritualidade, que as consequências se manifestam. Temos muitas obras e temos conhecimento de muitos irmãos que se encontram na espiritualidade e quando eles saem da vida física, deste corpo físico, encontram-se na espiritualidade, eles sentem muito mais o peso da infelicidade, da desgraça, dos danos que causaram a outros. E eles revivem durante dias, meses, anos, às vezes até séculos, o que causaram de errado para as pessoas, né? Para os seres que conviveram com eles. Aí sim, nós começamos a perceber o que é a desgraça ou a infelicidade real. É aquilo que todos os dias vem a mesma cena, a mesma cena, a mesma cena e não sai daquilo. Como se fosse sempre aquele disco riscado, né? Que volta sempre no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar. Então, que nós possamos adiantar, assim, essas fases, compreendendo que nós somos as pessoas que vão mudar a nossa vida. Nós somos a pessoa que pode mudar a nossa vida. É a nossa responsabilidade. Lembremos também de quantas figuras do cristianismo, né? Das histórias que conhecemos, de outras denominações, de tantas civilizações, tantas pessoas que, se nós formos falar aqui em relação à desgraça, poderíamos enumerar o que aconteceu na vida de muitos. Já falamos aqui muito de Gandhi, já falamos de um pouquinho de Irmã Dulce, e quantas outras figuras que passaram por tantas situações tão difíceis que até mesmo uma vez uma pessoa perguntou para mim assim: mas você acredita tanto em Jesus? Você acredita tanto que a vida vai melhorar? Mas você não acha que é tão complicado você aceitar que você tem que ser triste, você tem que sofrer para você ter uma vida melhor? O que nos ensina muitas vezes mais? A felicidade em todas as situações, a alegria ali momentânea em todas as situações, ou uma dificuldade que você passa, aprende o porquê, cresce, amadurece, se afirma, né? Ganha forças no nosso irmão maior que está sempre conosco, nas promessas e no amparo do nosso Criador, ou nessa alegria rápida, momentânea, que depois passa. Delfim, ela faz assim, não questionamentos, mas ela traz para nós muitas situações para nós podermos refletir em relação a isso. Um trecho onde ela diz assim: vou revelar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis, que todos nós acolhemos e desejamos, com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, é o prazer, é a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade, que asfixiam a consciência e oprimem o pensamento. Confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. Quando erramos, gostaríamos que aquilo passasse rápido, né? Que os outros esquecessem, que nós pudéssemos esquecer do nosso erro.
Mas enquanto não aprendemos, ele fica ali, martelando, 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 martelando. E que bom! Que bom! Assim nós precisamos parar. Poxa, onde está o erro? O que eu preciso entender com essa situação? O que eu preciso compreender? O que eu preciso fazer para que isso seja um motivo para eu não errar mais, para eu fazer diferente? Todos erramos. Todos estamos aqui experimentando, senão a Terra não seria lugar de provas e expiações. Kardec chegou a questionar no Livro dos Espíritos, né, os espíritos perguntando a eles, mas o homem não pode ser feliz aqui, totalmente feliz? Não. Se o homem fosse totalmente feliz aqui, não estaríamos então, a Terra não seria o planeta de provas e expiações. Para cá, precisamos estar cada um de nós, que precisamos vivenciar certas situações e aprendermos para nos melhorarmos. Por isso da escolha da leitura de hoje, relacionada a valores. Muitas vezes as pessoas não enxergam o nosso valor, não compreendem o nosso valor, colocam algumas outras situações acima dos valores morais que temos, do conhecimento que temos, da responsabilidade que temos, da capacidade que temos e nos dedicamos para um trabalho. Mas não podemos desistir de modo algum. Nosso Pai que nos vê, que nos criou, Ele sabe quem somos, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe da nossa capacidade, Ele sabe até onde conseguimos ir e onde que nós precisamos de muito apoio, de muita ajuda. Que bom que Ele tem misericórdia por nós, que bom que Ele tem amor por nós e Ele nos permite, né, ter tantos irmãos que têm muito amor por nós, que nos orientam, que nos atendem, que vêm incessantemente trazer mensagens que nos impulsionam. Continue, irmã, continue, irmão, não desista, vá em frente. É difícil, é pesado? Claro, mas não é só você que sofre, não é só você que passa. Cada um no seu grau, cada um no seu tempo, cada um com a sua necessidade. Cada um temos as nossas necessidades. Podemos dizer então que muitos desses irmãos, alguns que eu nem citei, eles tiveram vidas infelizes? Ou cheias de desgraças, mas encontraram glória após essa vida da carne. E para encerrar, vamos fazer a leitura do trecho final do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Delfine coloca para nós assim, que o Espiritismo vos esclareça. Portanto, e restabeleça sobre a verdadeira luz da verdade e o erro tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agirei como bravos soldados, que longe de fugir do perigo, preferem a luta nos combates arriscados, a paz que não oferece nem glória e nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas, perder o equipamento e a farda nos momentos de luta, nos momentos de refrega, enfrentamentos, contanto que ele saia vitorioso e coberto de glória? Que importa aquele que tem fé no porvir deixar a vida no campo de batalha, a sua fortuna, a sua veste carnal, contanto que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste? Qual é o nosso propósito? Para que fomos criados? Para onde queremos ir? Já temos uma noção, se alguém não tem um pouquinho da noção dos vários mundos que nosso Pai criou? Nós já saímos de um mundo que era mais difícil que este. Estamos nesse e o nosso propósito ou o nosso objetivo
precisa ser o próximo degrau, o próximo mundo, um melhor que esse, onde as desgraças serão menores, né? As dificuldades serão menores, as situações que precisaremos passar são bem mais felizes, são bem mais restauradoras. Então que Jesus possa estar conosco todos os dias, porque Ele diz que sempre vai estar conosco, Ele não vai nos desamparar. Até que os séculos se consumam, até que o mundo se acabe, Ele vai estar conosco. Ele é o nosso governador, o governador do planeta Terra. Ele cuida de cada um. Ele não vai deixar que passemos por situações maiores do que aquelas que podemos suportar, que podemos carregar. É como aquele irmão mais velho, né? Que cuida do irmão menorzinho. Não vai aí que se machuca. Não vai aí que é ruim para você. Não vai aí que vai ter uma coisa que você não vai gostar. Vai acontecer alguma coisa que você não vai gostar. É assim que o irmão mais velho faz. É assim que o nosso pai, a nossa mãe, aqueles que cuidam de nós, fazem conosco. Tentam nos proteger de todas as maneiras possíveis. Mas às vezes é preciso deixar que caia, que leve um esfolão no joelho, no pé, na perna, na testa, que quebre um dentinho, para que possa aprender com isso. Então que possamos agradecer ao Pai a oportunidade que Ele nos concede de reparar as nossas dificuldades, né? De podermos hoje enxergar o que antes não conseguimos enxergar, de tirar essa venda dos nossos olhos. E que possamos agradecer também a oportunidade de conhecer essa doutrina maravilhosa, que diz para nós, olha, pode destapar os teus olhos agora e ver que há coisa muito melhor para frente, que as situações são muito melhores à frente. E que possamos estar em paz, sempre em paz, contando com essa paz de Jesus. Que assim seja. Ainda envolvidos nessa esfera de bênçãos, de amparo espiritual, rogamos ao Criador que esteja a nos amparar, porque necessitamos desse amparo e desse amor. Que possamos estar envolvidos sempre na paz de Cristo, que possamos estar sempre espalhando essa paz por todos os lugares onde formos confrontados com as dificuldades ou com as crenças diferentes da crença do amor, dessa que desejamos, almejamos e nos esforçamos para carregar conosco. Gratos, Senhor, pelo amor que dedicas a cada um de nós. Sejamos cada um como somos, estejamos cada um no grau que nos encontramos, mas sendo sempre amados e amparados. Gratidão, Senhor. Que nosso dia seja muito abençoado. Que assim seja.